Tá. O professor achou, vamos, o que você acha de participar de tarde? A gente tem a aula de MMA. O pessoal tá treinando aqui, o que você acha de participar? Eu vou adorar. Começou lutando para se defender mais. Fui seguindo algumas vitórias, tive 5 vitórias e na sexta eu assinei com o UFC. Já. Uau! Pra mim, era como se desabasse o meu mundo. Tudo que eu tinha acreditado, tudo aquela saída daquele mundo que eu vivia, entendeu? Para um mundo muito melhor, que era isso que eu imaginava, de repente desabou na minha frente. O pessoal que tinha me arrumado a luta falou, a gente não pega quem vem de derrota, o contrato é desfeito. Nó! E aí, você está preparado para o futuro que já começou? Bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje nós vamos receber um dos maiores nomes da história do MMA brasileiro, um homem que conquistou o topo do mundo, se tornou campeão dos pesos pesados do UFC, venceu grandes nomes e marcou uma geração com seu estilo de luta, sua potência e seus nocautes. Ele chegou ao UFC enfrentando Fabrício Werdum em uma vitória que chamou a atenção mundial. Mostrou que ali surgia um novo fenômeno. Mais tarde, conquistou o cinturão ao vencer Caim Velasquez e entrou para a história do esporte. Mas a história que mais me interessa hoje não é apenas sobre as vitórias que todo mundo viu, é sobre as batalhas que ninguém enxergou. Porque todo grande campeão descobre em algum momento que a luta mais difícil não acontece dentro do octógono. Ela acontece na mente, contra o medo, contra a pressão, contra as expectativas e contra os próprios fantasmas. Ele viveu o auge, conheceu a dor nas derrotas e precisou reconstruir sua confiança e reencontrar o prazer de lutar pelo amor ao esporte. Com vocês, Júnior Cigano. Nossa, que introdução linda essa aí. Até me emocionei aqui. Ah, que lindo! Obrigado, é isso mesmo. Falou, deu uma resumida excelente na coisa. Que bom. Mas você sabe que assim, eu tô muito honrada mesmo de ter aqui muito você, obrigado. Né, pro Mel Talk. E o Mel Talk realmente, nem eu tava falando com você aqui, né, nos bastidores, a gente fala sobre leveza, sobre felicidade e abundância. E você, assim, a gente, né, quem vê acho que de fora, esse lutador, tal, grandão, tal. E quem conversa com ele um pouquinho, eu já tive a oportunidade, né, o prazer de encontrar algumas vezes aí nos corredores, ver que essa pessoa humilde, essa pessoa gentil e que sempre traz um sorriso e uma palavra, assim, de boa aventura. É verdade. Então, estou muito honrada mesmo. Muito obrigado. Eu que estou honrado de estar aqui com você e ainda mais, como eu falei, me apresentando dessa forma assim, falando, né, dessa minha história. Eu tenho muito orgulho da minha história e como você falou, de leveza, felicidade, esse sou eu mesmo. Eu acho que eu costumo dizer para minha esposa e para as pessoas ao meu redor, né, pode haver alguém tão feliz quanto eu nesse mundo, mas mais feliz do que eu acho difícil. Estamos na conversa certa. Que legal, estamos no lugar certo. É. E então, Júnior, e sempre foi assim desde a tua infância? Como é que foi um pouquinho da tua infância? Minha infância foi, eu acho que sim, eu acho que, né, do que eu lembro, do que eu me entendo, assim, quando eu era criança, eu sempre fui muito tranquilo, assim, um pouco, obviamente, medroso, ansioso, eu era muito chorão, sabe? Ah, é? Quando eu ia no primário e tudo mais, eu era muito chorão e minha mãe falava, você tem que se defender, as professoras também, você tem que se defender, você é grandão, você é aquele grandão bobo, sabe? Eu era muito chorão assim, mas eu acho que isso também foi uma característica importante na minha vida, que acabou me aproximando mais das pessoas mais alinhadas comigo. Porque uma coisa que eu tenho até comigo até hoje, entendeu? Porque hoje em dia as pessoas falam muito assim,
eu não vou falar algo porque aquilo pode ofender. Mas se aquilo eu entendo que se aquilo é a tua verdade, precisa ser dito. E é importante que você diga até para que as pessoas que se identificam com você se aproximem e as pessoas que não se identificam se afastem. Os iguais se atraem. Exatamente. E os opostos vão ficar longe. Então, ótimo. E desde criança eu sempre fui assim. Eu acho que essa minha característica de ser um pouco até grandão e tudo mais, mas esse lado frágil, sabe? Eu acho que me aproximou Sensível, talvez. me aproximou dos colegas certos, das pessoas certas, entendeu? Eu acho que tudo na minha vida, eu acredito muito, obviamente sou um homem de muita fé, e acredito que fui guiado por Deus completamente a todo momento, e ainda sou até hoje, em tudo que acontece. Isso é muito nítido para mim. Então ele começou lutando para se defender mais. Na verdade, não. Eu comecei a lutar, de verdade, ter uma experiência com a luta, quando eu tinha já 21 anos de idade. Cabelão comprido, parecendo um cigano, bem daí, ô querido. Eu tinha o cabelo comprido, quando eu tinha cabelo. Hoje a gente vê careca, já foi cabeludo. Inclusive, eu raspei a cabeça, eu fui no meu cabeleireiro, na época eu tinha cabeleireiro. E eu pedi para ele raspar, e ele falou, não, vou fazer isso. Porque tinha começado a aparecer as entradas, assim, estavam grandes já, e eu falei, não dá mais, raspa isso aí que não tá mais legal, não gosto mais, e eu quero virar essa página, então raspa logo que é para mudar de vez, entendeu? Assumir logo o meu lado careca. E aí ele foi meio que relutou um pouco, mas foi logo fazendo, assim. Eu deixei o cabelo crescer meio que por nada, assim. Depois que eu cheguei na Bahia, eu fui embora pra Bahia quando eu tinha 18 anos. Tá. Mas você nasceu onde, então? Eu nasci em Santa Catarina. Em Santa Catarina, tá. E aí eu morei lá em Caçador, Santa Catarina, minha terra querida. Morei até os meus 18 anos, né? Aí quando eu fiz 18 anos, eu resolvi me aventurar, buscar, porque Santa Catarina é a capital nacional da indústria madeireira. Tá. Só tem beneficiamento de madeira lá naquela cidade. E Pinos, né, a principal. E aí, tipo, o que eu via de eu vivendo no bairro que eu vivia, nos lugares que eu vivia, os amigos que eu tinha, era, tipo, as pessoas que tinham sucesso na vida, ou elas estavam trabalhando há muitos anos naquelas empresas, aí o sucesso delas era ser chefe de algum determinado setor, ou operar alguma máquina difícil lá, ganhava um salário melhor, tinha um carrinho na garagem, um negócio desse. Ou tinham estudado muito, aí trabalhavam nos escritórios, né, das muitas empresas, e eu falei, tá. Então, se eu ficar muitos anos numa empresa dessa, o meu futuro vai ser esse. Ou se eu estudar muito, aí eu vou ter esse tipo de situação acontecendo, vou trabalhar no escritório. Não me agrada, isso não me agrada. Foi aí que nasceu o desejo de sair de lá. E aí eu falei com meu pai, já falecido, né, deixei algumas pessoas saberem e tudo mais. E o meu pai viajava muito, ele já não morava mais com a minha mãe, em casa com a gente, e meu pai viajava muito. Ele era mecânico industrial, ele montava caldeiras, né, ele tinha ido para o Rio de Janeiro uma das vezes, e aí na volta eu cheguei para ele e perguntei ao pai, o que o senhor acha de eu tentar a vida numa cidade grande dessa aí, não sei, eu estou pensando em São Paulo, porque aqui, né, as coisas são meio devagar e para fazer acontecer, não sei, ele falou, meu filho, se você tiver coragem, oportunidade eu sei que não vai faltar. Trabalho você vai achar e vai fazer a coisa andar. Agora tem que ter coragem. Você vai estar sozinho, vai estar numa cidade grande, a coisa é diferente, é pesado. Me explicou aqui, eu falei, coragem eu tenho. Então, foi ali que o meu desejo ganhou ainda mais força, né? E a minha ideia realmente era ir para São Paulo. Porque é para onde as pessoas vão. Mas aí eu tinha um amigo, foi de novo Deus agindo, tinha um amigo meu que estava indo passar férias na Bahia. E lá em Salvador tinha dois colegas nossos que eram da mesma cidade, que estavam trabalhando já tinha um tempo de garçom. Eles eram garçons lá na cidade. E aí ele falou, por que você não vem, se você está buscando qualquer coisa, por que você não vem comigo para Bahia? Pelo menos lá a gente conhece os caras e eles podem te dar uma mão, né? Em São Paulo eu não conhecia ninguém.
Aí eu falei, bom ponto. Vou pra Bahia. Aí fui pra Bahia. Virei baiano por um tempo. 10 anos fiquei lá. 10 anos. 10 anos. E começou a lutar lá. Comecei a treinar lá. Depois que eu cheguei, né, foi uma situação, uma viagem difícil, 2 dias e meio de ônibus e tudo mais. E eu fui eu tinha saído da empresa que eu trabalhava, recebi uma rescisão lá, um dinheirinho de nada. Dava pra passar a semana. Eu cheguei na Bahia depois, né, da viagem e tudo mais. Eu cheguei e eu fui ver nossos amigos receberam, a gente sentou num lugar para tomar uma bebida, um suco, alguma coisa. E aí ele falou, né, rolou na conversa quanto dinheiro você tem. Aí eu peguei minha carteira, fui olhar, eu tinha R$80. R$80 para mudar de vida, assim, de repente uma cidade grande, não era nada, né? Aí ele falou, o que você veio fazer aqui? Eu vim dar certo. R$80, eu falei, pra mim não tem volta, é só ida. Mas vai que dar certo. Muitas pessoas de sucesso que a gente conversa, é assim, só tem a chance, a oportunidade de dar certo, tem que dar certo, ou tem que dar certo. É aquilo, não tem outra opção, é isso. Exatamente, não tem outra opção. É o que eu falava, entendeu? Até porque eu tinha até hoje eu ainda, às vezes isso não é muito bom, mas eu ainda tenho aquela coisa do ego, sabe? Eu também não ia voltar. Tipo, eu não ia voltar para minha cidade, assim, ainda mais se eu não desse certo alguma coisa, eu ia me virar, entendeu? Eu ia me virar. E eu sempre falei isso para mim, na minha carreira, na minha vida toda, né? Eu me viro. Isso é um ponto importante que depois eu quero até voltar nisso, mas eu sempre falava assim, qualquer coisa que eu fosse fazer, eu me viro, eu dou um jeito e faço acontecer. E aí eu fui e me virei, né? E daí? Fui garçom por um tempo lá e fui trabalhando até que eu comecei, eu tava meio gordinho, comecei a treinar na academia, né, para perder peso, na verdade, e aí tinha uma aula de jiu-jitsu, comecei a fazer a aula de jiu-jitsu, o professor falou, né, eu fui lá, né, o que precisa aí para treinar? Ele falou, arruma um kimono e vem. Aí arrumei o kimono, comecei a ir e aos poucos eu fui desenvolvendo bem, eu aprendia tudo muito rápido, eu tinha força, né, sempre trabalhei com coisas de peso grande, assim, eu tinha força, eu podia ajudar até os graduados, porque eu era um pouco mais forte, não tinha técnica, mas tinha força. E aí eu fui aprendendo, né, absorvendo tudo que eu podia, aos poucos, assim, a coisa foi andando. E daí você falou do jiu-jitsu. O jiu-jitsu daí tem aquilo de você ceder para poder imobilizar o adversário. Isso daí você leva para a vida. Ceder no sentido Talvez de, assim, no sentido de você adaptar a situação, adaptar, né? Tipo, o jiu-jitsu é um esporte absolutamente incrível. Aquilo ali é um xadrez humano de verdade. E às vezes você leva um tempo, né? Eu levei um tempo para aprender e tudo. O jiu-jitsu não é a minha especialidade. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, professor Yuri Calton. Mas ainda, tipo, não é o meu carro, não foi o meu carro-chefe na luta, né? O boxe, eu me adaptei mais para o boxe, acho que uma característica meio que pessoal. Mas o jiu-jitsu é algo, também, né? algo extremamente valoroso e que assim, uma coisa que eu tenho assim, uma admiração muito grande, inclusive meus filhos já fizeram jiu-jitsu, agora dão meu parado, mas vão voltar a fazer. Eu acho que é uma necessidade para as pessoas participarem do esporte de uma maneira geral, o esporte de combate, principalmente, que te traz aquelas experiências de falhar. Tá tudo bem, falhar não é o fim do mundo. Falhar só tá te mostrando que você não é o seu dia, que você não se preparou, ou não se preparou o suficiente, ou não tá no nível do teu adversário. Ou seja, vai ter que treinar mais, vai ter que trabalhar mais. Não tem nada de errado em falhar, é só mostra, né, pra gente que é só se dedicar mais, abraçar mais a causa e a coisa vai funcionar. Então e foi sempre assim, desde o início, né, tipo, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha força e tudo mais, os caras vinham treinar comigo, eu apanhei muito. Eu digo assim, que no início da minha carreira, até logo depois, por eu ser grande, logo depois eles me chamaram para as aulas de MMA. O professor achou, o que você acha de participar de tarde e a gente tem a aula de MMA? O pessoal está treinando aqui, o que você acha de participar? Eu vou adorar. Uau. Aí comecei a participar das aulas de MMA com o pessoal que já lutava, o meu próprio professor Yuri Calto lutava.
E aí foi uma experiência assim incrível. Logo, pouco tempo depois eu conheci o Minotauro, o Minotouro, tive a oportunidade de treinar com eles. Foi assim algo, cada dia mais o meu sonho, aquela esperança de encontrar um novo caminho, ganhava mais força, ganhava mais, sabe, espaço assim na minha vida. E a importância de ter alguém também te incentivando, né? Se Ah, não fosse aquele teu professor, olha, vem aqui à tarde, fazer MMA, tudo. 100%. Ele, né, já sentiu ali que você podia ser esse grande campeão aí, que representou milhões de brasileiros aí, representa milhões de brasileiros. O Yuri é sensacional, o Yuri Calton, meu mestre, é sensacional. Não só ele, o professor Dória, aliás, eu não vou nem dar nomes porque são tantas pessoas. Agora, uma coisa que eu tenho muito clara na minha vida, assim, é que eu cheguei onde cheguei porque eu encontrei as pessoas certas e pessoas que me deram atenção, pessoas que abraçaram o sonho comigo. Literalmente isso. De pessoas que eu não estava sozinho. Eles sonharam o mesmo sonho que eu sonhei. Entendeu? E por isso que a gente conseguiu chegar onde chegou, porque nós dividíamos as mesmas intenções, os mesmos objetivos, e eles nossa, se dedicaram assim muito para mim. Então nunca pensou em desistir? Nunca, Inclusive, eu logo tempo depois, tipo, depois que eu comecei jiu-jitsu, eu competi umas vezes de jiu-jitsu e depois fiz a minha, em 2006, um ano e 3 meses depois que eu comecei a treinar, eu fiz minha primeira luta profissional de MMA. Ganhei a luta contra um cara lá que, né, já tinha uma experiência, mas ganhei a luta. E depois disso eu fui seguindo algumas vitórias, tive 5 vitórias e na sexta eu assinei com o UFC. Já na sexta, porque o peso pesado também eu acho que foi um caminho e eu tava nocauteando os caras e assinei com o UFC. Só que eu tinha mais uma luta no Brasil. E aí, inclusive era uma luta, uma luta que eu ia lutar de novo com um cara que eu já tinha lutado e tinha ganhado dele. E aí eu fui lutar com ele, ele era bom de jiu-jitsu, pegou meu braço e ganhou a luta. Uau, o que essa luta te ensinou então? Putz, aí foi o fim pra mim. Era como se desabasse o meu mundo. Tudo que eu tinha acreditado, tudo aquela saída daquele mundo que eu vivia, entendeu? Para um mundo muito melhor, que era isso que eu imaginava, de repente desabou na minha frente. E o meu contrato com o UFC, aí o pessoal do UFC ligou para o pessoal que tinha me arrumado a luta, falou, a gente não pega quem vem de derrota, o contrato é desfeito. Nossa! Putz, eu chorei uns 2 dias. Fiquei muito abalado, assim, porque de repente estava escapando pelas minhas mãos, entre os meus dedos, né, a grande oportunidade da minha vida. De encontrar uma carreira, de encontrar um novo algo que realmente me fizesse realizado. E aí a coisa foi, né, complicada, triste, assim, mas depois de uns 2, 3 dias em casa, assim, eu falei com o professor Dória, né, o professor Dória, que é uma outra pessoa que é assim, sensacional na minha vida, na minha carreira, foi né, como um segundo pai, não só para mim, para todos os alunos dele, é uma pessoa extraordinária. E aí eu falei com ele e ele falou, campeão, sabe a melhor coisa que você pode fazer? É volta a treinar. A melhor coisa que você pode fazer é vá pra academia. Aí eu falei, tá, e fui. E aí comecei, né, e ele tava certo, comecei a treinar de novo e por incrível que pareça, de novo, eu acho que são coisas que acontecem ao acaso assim que não são acasos. Casos não existem. Eu encontrei no canto da papel, enquanto eu tava treinando boxe, né, eu vi um papelzinho no canto da academia, um canto sujo assim da academia, eu vi um papelzinho e eu fui lá e peguei aquele papelzinho, olhei assim, estava escrito, a vitória só chega quando se perde o medo da derrota. Puta, parece que era... Porque pra mim, eu tava dando muito valor à derrota. Você achava que você era aquela derrota, mas você não é a derrota. Eu tava valorizando o negativo. Eu tava dando muito valor à derrota. Aquilo ali foi... Tinha esquecido a todas as vitórias que você tinha tido. Aquilo ali tava me esgotando, sabe? De repente eu tinha dado um passo atrás, mas era só um passo atrás.
E aquela frase me fez, meu Deus, isso aqui é pra mim de novo, né? Eu, na minha fé, assim. Sinais, saiba ler os Isso aqui sinais. isso aqui é pra mim. A vitória só chega quando se perde o medo da derrota. Qual que é o grande problema da gente? Temer o desconhecido, imaginar o desconhecido. Porque E medo do que os outros vão falar. Né, esse que é o problema do mundo hoje, né? A ansiedade, que as pessoas ficam imaginando cenários ruins e coisas. Que às vezes nem acontece. Mas eles vão acontecer. Às vezes é até bom, desde que você saiba controlar, é até bom você ter um pouco de ansiedade. Te deixa ligado, te deixa esperto. Sim. E aí eu percebi que aquela frase assim, né, bateu de uma forma e me deu mais motivação e mais vontade de superar aquele momento. Continuei treinando, fiz mais uma luta no Brasil, contra um cara lá difícil também, venci a luta e aí reassinei com o UFC. Agora não sai mais daqui. Com outros empresários, com um outro pessoal, numa situação muito melhor, estreando contra o Fabrício Verdun, que na época ele já ia lutar pelo cinturão. Ele ia lutar pelo cinturão mundial dos pesos pesados. Olha só. E o campeão, que era o Randy Couture, saiu fora porque ele tinha se machucado. E aí acharam alguém. Imagina o campeão lutar com um iniciante. Um cara que vai disputar o cinturão lutar com um iniciante. Imagina pra ele, né? Como é que não, foi. Isso não existe. Não existe você chegar num evento lutando com alguém que vai lutar pelo cinturão. A sorte Só que o que aconteceu? Como ele ia ficar um ano parado, os caras botaram uma bucha de canhão ali. Ganha desse cara aqui, um iniciante. Aí depois você luta pelo cinturão. Só que eu azedei o suco deles. Não foi bem do jeito que ele estava planejando. Eu fui lá e fiz um treinamento difícil e tudo mais. Treinar num alto nível não tem nada. Tipo, o esporte em si é excelente, é saudável, mas o esporte de alto nível não tem nada de saudável. É bem complicado, leva o teu corpo, né, ao extremo. O teu corpo e a tua mente ao extremo. Você fica o quê? 3, 4 meses ali focado na luta. E eu não tinha essa carga, eu não tinha essa experiência, né, de altíssimo nível. Mas eu tive a oportunidade, como eu falei, de treinar com Minotauro, outros grandes campeões, o próprio Anderson Silva, na época, treinava lá também. E eu tive, né, pude viver assim, experiências ótimas com eles e pegar um pouco dessa experiência deles, né? E aí fiz um treinamento muito forte. E cheguei para a luta do Verdun extremamente nervoso. Ele foi um pouco polêmico, foi uma coisa, né, que ficou bastante pontuada assim na nossa trajetória. Ele foi bastante polêmico, querendo me deixar mais nervoso ainda, e conseguiu. Eu estava muito nervoso, mas eu sabia que eu tinha condições, entendeu? E o professor Dória do meu lado ali, me apoiando com as palavras dele, tipo. Tem uma hora que a gente chega, tem confrontos, né, que a gente tem na nossa vida, que às vezes, né, na luta dá para perceber muito isso. Que uma palavra bem colocada, uma ideia para te tirar daquela zona de sofrimento, daquela escuridão, e te trazer para a luz, é algo assim. E o professor Dória era especialista nisso. Que legal. Ele sabia fazer isso. E aí, apesar de todos os apesares, eu cheguei pra luta, estava nervoso e tudo mais, mas consegui um nocaute em cima do cara que ia lutar pelo cinturão. Então, gente, você imagina que por nocaute. No primeiro round. No primeiro. Ou seja, foi assim, sensacional. Foi um momento que eu gritava que nem criança. Eu conseguia quase voar. É uma felicidade, uma realização assim, que não existe palavra para definir. É algo tremendo, né? As pessoas, eu acho que a galera que tiver a oportunidade tem que viver algo assim para poder ter noção do que é. É algo viciante, assim, é um negócio incrível. Depois que você chegou nesse teu momento, nessa tua sensação, você falou assim, eu quero mais. Tanto que quando eu desci do octógono, eu tava descendo naquela felicidade, né? Galera toda, né, me cumprimentando, eu naquele evento gigantesco, aquela coisa. Onde que foi? Foi em Anaheim, pertinho de Los Angeles. Não, Anaheim foi... Não, desculpa. Anaheim foi a luta do cinturão. Essa foi em Chicago. A minha estreia foi em Chicago. Tava frio pra caramba, mas, né, eu venci. Aí eu tava descendo do octógono, andando assim no corredor, aí passei por um cara do UFC, ele olhou pra mim e falou assim, welcome aboard. E eu nem sabia, né, inglês direito, né, falou o que ele falou aí. Ele fala, mas eu lembro exatamente, né, até hoje, do rosto dele falando aquilo ali pra mim, a hora que eu passei por ele. E pra mim foi aquela hora que eu tava assim, grande, sabe?
Eu estreiei no maior evento do mundo, lutando contra o cara que ia lutar pelo cinturão e conseguiu um nocaute. Foi algo extremamente incrível. Ou seja, é por isso que eu digo, eu fui e sou guiado por Deus o tempo Todos todo. nós somos, é que a gente tem que ter essa percepção, É, né? a gente tem que abraçar, tem que aceitar o teu destino, tem que aceitar, né, o caminho que Deus acaba te proporcionando. Porque muitas vezes a gente fica relutando achando que sabe o que é melhor. Sabe o que é melhor pra gente próprio. A gente não sabe o que é melhor pra gente. Tem que ajoelhar e pedir ajuda. Você, tipo, a pessoa pode dizer assim, eu sei o que é melhor pra mim. Você não sabe, entendeu? O único que sabe é Deus. Porque, sabe, tipo, é que nem eu digo, eu falo para meus filhos, você pode achar assim, que se perguntarem para alguém, o que é o melhor para você, ele vai dizer, o melhor para mim agora são 100 milhões de dólares, vamos dizer. Quem disse? Aquilo ali pode ser o fim da tua vida, da tua família, pode causar uma divisão gigantesca, podem vir atrás de você, te matarem. Mas quem disse que aquilo ali é o melhor para você? Então a gente não sabe de nada. A gente tem que só abraçar os momentos e eu acho, né, pelo menos do jeito que eu levo as coisas, e seguir com fé. Né? E você comentou assim, né, que uma palavra de alguém antes pode mudar toda a sua luta ali. O que passa na tua cabeça antes de entrar ali no octógono? Eu sempre, por eu assim, ser mais ansioso e tudo mais, eu sempre fiquei bastante nervoso antes das minhas lutas. Isso acabou diminuindo há pouco tempo atrás, entendeu? Já no finalzinho assim, da minha carreira. Mas eu digo assim, que eu sempre lutei comigo antes de lutar com o meu oponente. Era aí que eu queria chegar. Porque os nossos fantasmas às vezes nos assombram mais do que muito mais. O verdadeiro combate é esse. É com a gente mesmo. Com os nossos fantasmas, como você falou, com as nossas coisas, essa situação que a gente acaba se colocando meio que sem ter a intenção, mas você cria um ambiente de estresse, de pesado, uma coisa difícil. Eu ficava imaginando cenários da luta, o que podia acontecer, todos negativos, e uma porrada deles. E isso te drena de uma forma absurda. Mas eu sempre tive o medo é constante. Tipo, quem diz que não tem medo de alguma coisa, eu acho que não entendeu ainda como as coisas. Tyson até falava algo assim, né? Que o medo, você leva o medo. É parte da vitória. Parte de qualquer desafio. O medo está sempre lá presente. Eu não tinha medo, por exemplo, eu não tinha medo de apanhar, ou de me machucar, ou quebrar um braço. Eu não estava nem aí para isso. Eu tinha medo de perder. Eu não quero perder, entendeu? Porque eu ia voltar muito para trás e eu dependia daquilo. Era a mudança da minha vida, lembra? Era o meu caminho que eu encontrei para mudar a minha vida. Eu não podia voltar para trás, eu não podia. Então eu temia muito a derrota e por temer muito a derrota eu imaginava demais cenários negativos e isso me drenava de uma forma. Mas eu sempre tive aquele espírito de guerreiro que na hora do combate, meu irmão, depois que o problema da luta em si, eu falo isso e sei que muitos lutadores dividem essa mesma situação. Depois que você chega a parte de mais nervosismo antes da luta, enquanto você está no vestiário e até você chegar no octógono. Depois que começa a luta, que você começa a tomar porrada, tanto que eu falo que quando eu tomo a primeira porrada, normalmente liga uma chave, assim, opa! Você vira o Júnior Cigano. Né, tô lutando, entendeu? Então, tô aqui no combate. É a hora que vira realmente uma chavinha ali. Mas até então você fica se drenando, assim, sabe? Isso considerando coisas negativas ou temendo coisas negativas. E isso nunca me deixou. Até no final da minha carreira no UFC, eu estava vindo de algumas derrotas e coisas, e isso só ia piorando, porque eu ficava considerando muito que eu não podia acontecer, não podia acontecer de novo. Não posso perder mais. Ficava daquela de não poder acontecer, acabava acontecendo, porque eu ficava priorizando aquilo. Isso até é uma coisa interessante. Mas o que fez você entender que as pessoas estavam ali por você? Independente da vitória ou da derrota. Eu nunca me toquei disso, na verdade, sabe? Mas assim, essa ficha foi cair de verdade depois que eu saí do UFC. E que eu
que eu fui aí tava num momento difícil, né? Eu saí da UFC, fiz uma luta aqui em Miami, num outro evento do Khabib, lá no Nurmagomedov, e o meu ombro, eu tava indo bem na luta, mas o meu ombro pulou fora do lugar, saiu do lugar, e eu não conseguia continuar a luta, ou seja, perdi. Não, se eu não pudesse continuar, perdi a luta. E aí eu fiquei arrasado, né? Uma situação assim. E aí, logo, algum tempo depois, eu fechei uma outra luta com o Verdun de novo. A nossa segunda luta. Só que dessa vez ia ser no bare knuckle, sem luvas. No evento, né, sem luvas. Que tá explodido aí do Masvidal, George Masvidal. O Game Bread, bare knuckle. E aí, fomos lutar. E, né, rolou tudo aquela coisa de novo, de preparação para a luta. E aí eu percebi que, tipo, na semana da luta, né, muitas pessoas estavam vindo do Brasil e coisa. E eu preocupado, né, com aquela situação assim, de novo, ficando muito nervoso, ficando muito ansioso. E nesse caminho todo eu fiz um amigo muito próximo, argentino, até o Rodrigo Rodo, a gente chama ele. E aí eu com aquele nervosismo, assim, aquele ansioso, se eu for para essa luta e perder de novo, não sei o que lá, agora eu vou lutar com o Verdun, um cara que eu ganhei lá atrás, e agora como é que vai ser isso aí, não sei. Daí aí o Rodo chegou para mim e disse, ô Cigano, você tá, né, eu tô vendo que você tá nervoso e tudo mais. Por que eles nervosos? Eu quero, né, ganhar, tipo, as pessoas estão vindo aqui, tipo, várias pessoas vindo me ver, mesmo depois de tudo, né, das derrotas e tudo mais, várias pessoas vindo me ver e tudo mais, daí ele falou assim, exatamente, porque você viu quantas pessoas estão vindo te ver e tudo mais, você acha que isso é à toa? Tipo, sim, eles estão vindo me ver ganhar. Eu falei pra ele, né, daí ele falou assim, Cigano, você tá vindo de 5 derrotas, meu amigo. Essa última agora foi a tua 5ª derrota. Quem em sã consciência vai vir te ver ganhar? Eles estão vindo te ver. As pessoas estão vindo aqui porque eles gostam de ver você. Eles gostam de te ver lutando. Eles gostam de você, pô. Não é te ver ganhar. Quem em sã consciência você está vindo de 5 derrotas? Quem em sã consciência vai vir do Brasil gastar o tempo, dinheiro, coisa, para te ver ganhar? Eles querem te ver você, mostre você para eles. É a jornada. Nossa, foi um tapa na cara que eu falei, nunca eu tinha pensado assim, eu falei, caramba, é verdade. Te deixou leve. Nossa, na hora eu falei assim, putz, vou me mostrar para eles. E como é que é eu me mostrar? É usar o que eu sei fazer melhor, ficar solto no ringue, sem uma preocupação excessiva que me trava, entendeu? Deixar fluir a coisa. E aí eu lutei, foi a primeira vez que eu acho que eu lutei sem uma cobrança em cima de mim. Olha só. Eu entrei bem, entrei tranquilo, falei, tanto que a luta durou todos os 3 rounds, porque eu não acelerei, eu não tentei nocautear, eu lutei, me entreguei para mostrar quem eu era, entendeu? E a coisa fluiu assim de uma forma excelente, eu consegui, obviamente, a vitória de novo, e foi assim um aprendizado absurdo. Foi ali um momento, há pouco tempo atrás, ó. Então foi uma virada de chave para tua vida. Mas perceba que, tipo, eu já tava com 38, 39 anos. Até quantos anos geralmente a pessoa luta no UFC? Depende, né? Cada um é cada um. Teve o Randy Couture, que lutou até 47, né? Ganhando com 45 ele foi campeão. Tem outros caras que vão um pouco mais longe, assim, 40, 42. Tem outros que param com 36, 37. Eu acho que é muito pessoal isso, sabe? É de como você se sente. Bem, né? Como você se sente. Né? Então ali foi um momento assim muito especial, né? E que também eu tirei um peso de uma cobrança que eu mesmo fazia em cima de mim por tantos anos, entendeu? E aí até, porque eu e o Verdun criamos até uma rivalidade depois da primeira luta. A gente nunca tinha se falado, e eu até admirava o Verdun antes, né? Porque ele era brasileiro, peso pesado, ele e o Minotauro. Mas eu nunca tinha falado pra ele, porque a gente criou essa rivalidade, coisa depois da primeira luta. E aí depois daquela luta eu acabei ganhando, eu fui lá, falei com eles. Falei, olha, a gente tá parecendo 2 meninos, né? Chega disso, não sei o quê.
legal. E aí ele me convidou para o podcast dele no Brasil, né, que ele estava lançando, uma outra fase do podcast. E foi assim, legal, somos amigos hoje. Eu acho que assim, é tudo a questão, né, de você valorizar o que tem valor. Porque a maioria das coisas estão ali para aprendizado, né? É que nem as falhas, essas muitas falhas. Elas não definem quem você é, quem a gente é. Não. Elas nos ensinam a não errar mais. Exato. Não, não? Tipo, você sabe, tipo, as derrotas que eu tive ou as situações que eu acabei falhando na vida, elas me ensinaram que se eu seguir naquele caminho, provavelmente eu vou falhar de novo. Sim. Eu tenho que adaptar para fazer acontecer de uma forma... Aprende e faz diferente. faz de uma forma melhor, entendeu? Então porque as pessoas, principalmente o jovem hoje em dia, né? O jovem, ele teme muito, porque com o celular, com a internet Essas hoje... mídias sociais, é tudo imediatista. E assim, você precisa dos likes, você precisa ser, né, alguém te aprovar. É uma cobrança gigantesca em cima. Ou seja, ninguém quer ter derrota, ninguém quer falhar, ninguém quer... E ninguém quer mostrar ninguém, isso. Né? Ninguém quer mostrar uma falha. Todo mundo quer ser perfeito o tempo todo. Entendeu? Isso não existe. Não existe. E isso é até ruim para você. Porque uma coisa que tem da luta. Quem só vive de derrota, quem só venceu, nunca teve uma derrota, entendeu? Não sabe o que é realmente ser um lutador. Não sabe o que é humildade de aprender. A humildade de aprender e superar aquele momento. O ganho está nisso. O crescimento está nisso. Em você superar as situações difíceis, as situações ruins. Entendeu? Porque quem vive só de momento bom não aprendeu o que tem de valor ali dentro daquela coisa, sabe? A dor também ensina, né? Me ensina muito mais do que o sorriso, do que a vitória. Muito mais. Muito mais. E você sempre assim, né? Com pessoas te apoiando. É muito família? Sempre foi muito família? Eu sou. Eu acho que a família... Eu costumo dizer, né, algumas pessoas até não... Eu sou o seguinte, depois bastante tempo atrás, né, eu não quero, não é que aquela coisa que eu te falei sobre você expor a tua opinião. Eu acho que isso tem um valor gigantesco. Você ser verdadeiro. Porque isso só vai permanecer perto de mim ou comigo quem se alinha com aquilo... Ou que tem os mesmos valores, ou que pelo menos aceita o meu jeito de ser, sabe? Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é isso. E hoje eu sou assim, eu falo, se eu penso alguma coisa, eu tenho uma ideia, alguma coisa, eu falo, eu vou falar. Eu quero te magoar ou te ofender? Eu não. Até porque se você se ofender, a ofensa não está em mim, está em você. Você se ofendeu. Porque às vezes é aquilo, né? O que a gente comunica, é o que a pessoa outra entende. Às vezes eu falo uma coisa e você entende de uma forma diferente. Tocou uma coisa tua, mas é tua essa coisa, não é minha. Eu não tenho como saber. Se você se ofendeu, foi você que se ofendeu. Não foi uma intenção minha. Entendeu? Então eu falo isso porque eu sou sincero, eu falo o que eu penso. Sem um medo até porque eu quero ser o mais realista possível com você. Eu não quero relacionamentos falsos. Sim. Eu não quero pessoas falsas perto de mim. Eu não quero que você esteja perto de mim só por algum interesse que não seja da convivência, que seja aquela coisa boa, assim, sabe? Não então eu vou falar. Né? Você é de essência, você é de verdade. Eu quero que você esteja né? na mesma página, na mesma energia, entendeu? Se você não tá, entendeu? Provavelmente você vai acabar se ofendendo com as coisas que eu digo. Mas eu não estou dizendo para te ofender. Eu estou dizendo porque eu penso assim. Se você tanto que se eu falar alguma coisa e a pessoa me trazer um ponto de vista diferente e que faça realmente sentido, que tenha lógica, e que seja um fato e tenha uma lógica, tá tudo bem, eu vou mudar de ideia. Não tinha aprendi mais uma coisa. Aprendi mais uma. Isso aí eu não tinha percebido. Você está certo. Desculpa se eu falei alguma coisa errada aqui, mas agora você vê a importância das pessoas falarem. Isso acontece o tempo todo. Assim, alguma coisa me chama a atenção, vou estudar sobre isso aí, porque eu não tinha pensado dessa forma. Então, eu acho que a comunicação é tudo, né? Tudo, hoje em dia, ainda mais nesse mundo da internet que a gente vive. Mas a gente tem que saber absorver
o que realmente é uma comunicação, né, o que realmente tem valor na comunicação. Não ficar se defendendo ou tentando agradar todo mundo. Quem agrada todo mundo está se desagradando. Nem Jesus e tá agradou, né? Isso é uma coisa... Então, eu sou muito livre, sabe? É uma coisa que até incomoda algumas pessoas, até a minha esposa às vezes me chama atenção, porque eu vou dizer, eu vou ser sincero com você, entendeu? E às vezes eu posso dizer alguma coisa que você não vai gostar. Mas não é com a intenção de te magoar, eu só quero que você entenda os meus valores. E como foi, quando que você mudou para os Estados Unidos? Faz tempo que Ah, está em morando aqui? 11 anos, né? Em 2015. Tá. 2015, a gente chegou em agosto, mês de agosto ainda. Agosto de 2015, aqui. Eu sempre tive essa intenção de vir para os Estados Unidos assim, mas nunca realmente decidi fazer acontecer. Eu ficava muito na Califórnia, nem conhecia a Flórida. Tá. Eu ficava muito na Califórnia, em San Diego, adorava San Diego. Eram outras épocas, obviamente. A Califórnia era diferente. Era bem legal e tudo mais. E a gente ficava treinando lá com o Minotauro, o pessoal todo. E a minha ideia, tipo, era morar lá. Mas aí, né, depois eu casei com a minha esposa e coisa, e ela falou, vamos, por que a gente não vai conhecer ela, né, a mulher sempre tem mais atitude que o homem, né? Ela que falou, por que a gente não vai conhecer a Flórida? É perto do Brasil, eu ainda fazia muita coisa no Brasil. É perto do Brasil, né, vai e volta, mais tranquilo. Aí a gente veio, fomos muito bem recebidos aqui pela própria academia American Top Team, que eu faço parte até hoje. E muito bem recebidos, adoramos a Flórida, né, as pessoas aqui, o clima. A Flórida é assim, Flórida, além do clima, é welcoming, é acolhedor, pessoas, né? É algo mais alinhado com a nossa cultura, talvez por isso que a gente se sente mais abraçado. próximo mesmo. E aí eu falei, aí a gente só voltou a pegar as coisas. Legal. Voltamos, eu acho que ficamos mais um ou 2 meses, só arrumando, organizando as coisas, pegamos tudo e... Você falou da academia, né? Que você treina, que é a American Top Team. Eu fui lá uma vez, um monte de cinturão. Gente, eu fui porque eu tava procurando uma academia pra mim, eu moro ali perto também. E eu falei assim, não, isso não é pra mim, isso daí é pra gente que nem o cigano. Mas assim, só a gente com cinturão, tem vários... Muitos campeões. Campeões ali. Eles são, assim, focados em... campeão. Assim, treinar pra o grande objetivo deles ali é realmente... fazer a coisa acontecer de uma forma boa e prover uma estrutura para isso. Academia de campeões. Você vê a estrutura que os caras têm ali, é absurda, é incrível aquilo ali, entendeu? É diferente do Brasil ou hoje o Brasil tem academias iguais? Não, tem academias muito boas no Brasil, mas é muito diferente, porque no Brasil acaba sendo pesado, caro, assim, você tem que achar, né, uma galera que realmente te apoie e te... É mais difícil o patrocínio muito esporte, mais difícil, né? Mas aqui o que o Dan Lambert, que é o dono da academia, fez ali é um negócio, ele ama o esporte, não precisava fazer, né? Ele faz porque ama o esporte. E esse é o 6º ano, eu acho que a academia ganha como a melhor academia do mundo. Uau! De MMA, então é um privilégio poder fazer parte ali daquele grupo, você aprende muito. São muitos campeões, como você falou, mas muita gente. Se você for lá, você deve ter percebido que tem muita gente treinando. E essa qualidade, e isso de muita gente treinando é excelente. Porque, por exemplo, para peso pesado, é difícil você achar parceiros, pesos pesados de bons de treino, para treinar com você no alto nível. E daí quando você encontra uma estrutura como essa, com vários... vários no mesmo nível. Tudo no mesmo nível, uma galera... né, dura assim para treinar, isso é um privilégio, isso é coisa muito boa. Teve algum momento assim, porque é treino, que daí teve algum momento que o corpo agiu antes da mente pensar o que você tinha que fazer? Já isso aconteceu? 100%. Como tudo na vida, o esporte, né, tipo, você tem que treinar ou fazer alguma coisa exaustivamente ou tipo muito de uma forma que aquilo fique automático para você, que você não precise pensar. Você precisa pensar para comer? Não precisa. Precisa pensar para escrever? Só o que você está escrevendo. Você não precisa pensar, minha mão tem que fazer, mão tem que fazer assim. Não, entendeu? Então você tem que treinar a ponto de ficar assim. Natural. Tipo, ser automático. Ser fluido. E isso, eu sempre ouvi isso, mas isso se fez muito evidente assim depois que eu sofri
concussões durante a luta. Isso aconteceu várias vezes já. Nossa. É, isso daqui. as lutas com A o gente tá falando Velasquez. de leveza, humildade, sei lá, mas as porradas são grandes e já São. teve até convulsão. Concussão, várias vezes. Você não lembra de nada do que aconteceu assim. E você estava lutando, e incrível que pareça, eu sei que eu não estava lá, mas eu continuei lutando. Porque eu sabia o que fazer. Eu sabia me defender, eu sabia. Tipo, Você eu não não estava tinha, consciente, eu mas não estava tinha lutando. consciência, não estava gravando nada, não lembro de nada, de vários momentos. A minha última luta agora, que infelizmente eu acabei sofrendo uma outra derrota. Tipo, o soco entrou, eu apaguei. E aí ele dá mais 2 socos, acaba a luta, eu só acordei no vestiário. Nossa. Tipo, no vestiário, quando bate a consciência, isso aconteceu algumas vezes. E aí bate a consciência, perdi. É a hora que... Hoje não deu. É incrível isso. Então, você tem isso de você treinar tanto, eu sempre me dediquei muito aos treinos, né, independente da dor, porque é um processo de dor, de entrega absurda. Tipo, porque se você... eu preciso de um tempo para descansar. Ixi, não vai conseguir, infelizmente. Ainda mais se começou do jeito que eu comecei, tipo, tardiamente na vida, sabe? Eu comecei com 21, como eu falei, foi tarde, porque as pessoas normalmente vêm, os caras normalmente vêm da infância ou até da adolescência treinando já, né? Já tem uma adaptação para aquilo ali. Para mim foi tudo novidade. E aí o corpo tem que meio que se adaptar àquilo, sabe? E aceitar e estar forte o suficiente para passar por aquele processo todo. E aí quando acontecem esse tipo de situação, o treinamento, todo o treinamento que você fez, né, vem à tona. Se mostra o quão bem preparado você está. Porque o teu automático entra em ação. Você luta sem nem ter consciência. Você imagina, isso é algo assim, isso aconteceu uma vez, algumas vezes comigo. Nas minhas 2 últimas lutas com o Velasquez mesmo, teve vários momentos durante a luta que eu perdia a consciência e voltava, daí perdia de novo. No dia do cinturão teve isso também? Não, no cinturão eu ganhei, né? Então ganhei é só alegria. Isso não acontece quando ganha. Na segunda e na terceira que eu perdi, foram 5 rounds ali difíceis, e vários momentos eu perdia a consciência e voltava. É doido, assim, é uma coisa, sabe, depender, se a mão, ainda mais no peso pesado, se a mão entrou forte, meu Deus. se a mão entrou forte, os médicos até me explicaram, né, o cérebro entra num modo proteção, ele toma um sacode tão forte, que ele diz, eu tô sofrendo aqui um ataque, alguma coisa assim, né, eu vou me proteger, desliga. Ele dá aquela, não que ele para tudo, ele meio que bota naquele modo... Neutro. Modo neutro, assim, vamos esperar passar o que está acontecendo, passar o furacão e a gente volta depois. Tipo isso, é uma coisa doida. E o que faria algo diferente ou não? Não, eu sou... Isso é uma coisa até que... assim, já me perguntaram algumas vezes, já rolou, né, essa conversa algumas vezes, assim, o que você falaria, o que você mudaria da tua vida, o que você faria diferente, não sei o que lá. Absolutamente nada. Tá aqui no Mel Talk hoje? Poxa. Eu sou quem eu sou por tudo que eu vivi. É isso. E eu tenho os valores que eu tenho por tudo que eu vivi, eu aprendi, tudo foi na vontade de Deus, né? Obviamente o que eu deveria passar na vida. Então eu não me arrependo de absolutamente nada. Tudo que aconteceu na minha vida foi para me ensinar alguma coisa. E hoje, como eu falei, eu sou um homem muito realizado, pai de família, tenho 3 filhos, aliás, 4, minha esposa está grávida. Parabéns! Obrigado. Que linda! A gente já soube, não tem muito tempo, tem 2 meses, né? O bebê está com 8 semanas, é um menino, outro menino, 2 casaizinhos. Que legal, ou seja, Deus abençoe. Amém. Isso é a realização da minha vida. Tipo, ia ser minha próxima pergunta. A realização da minha vida é a minha família. A minha maior conquista, em todos os sentidos. E eu acho que vale mais que um cinturão. Não, vale mais que o cinturão, não chega nem perto do que é aquilo ali. Aquilo ali é o sentido da nossa vida. Na verdade, sabe? Eu entendo dessa forma. Tipo, os filhos, né?
a gente está aqui para isso, para dar continuidade à nossa existência enquanto humanos. Né? Os filhos são a melhor, né, a melhor situação que pode acontecer na tua vida. Eu entendo assim, e por isso que eu sou extremamente realizado, ter minha esposa Isadora, que é também um anjo na minha vida, eu precisava tanto dela. Não, para você ser campeão, você precisa de um parceiro que te entenda e que te ajude, porque alimentação... Tudo, ela fazia... Até ontem ela estava falando disso, ela fazia... eu fazia tudo, ela entrou com uma amiga lá em casa, ela contando para ela, eu fazia tudo para ele, eu fazia isso, fazia aquilo, Agora com todos os filhos eu não faço mais nada, ele tem que se virar. Eu falei, mas meu amor, tipo, eu não quero que você faça. Se você cuidar dele, você cuidou de mim. Se você, né, olhar, graças a Deus, ela pode, dentro dos nossos, a gente se alinha muito nessas coisas, entendeu? Dentro do nosso entendimento, ela pode dar atenção para os nossos filhos, cuidar deles, ficar em casa com eles. Isso é uma coisa que é o maior trabalho, na verdade. É um privilégio. As pessoas falam, o trabalho difícil, esse é o trabalho difícil, não tem descanso hora nenhuma. Educar não é Educar fácil. Criança, um ser humano dependendo de você. Exatamente. Isso é algo, obviamente, que eu tento participar de tudo, mas ela é o foco da nossa casa. E ela bem sabe disso, porque tudo lá, até o cachorrinho, a Ginger, é tudo voltado para ela. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Precisou de uma coisa, cadê a mamãe? Mas os filhos e a minha esposa né, a minha vida, assim, a minha família, eu digo assim, que eles são a resposta de absolutamente todas as perguntas que eu podia ter na minha vida. Mas perceba comigo, Mel, eles são a resposta de tudo. Qualquer pergunta que você tenha é por causa deles. É para eles, por eles, com eles. É para eles mesmo. É para eles, com eles, por eles. Sabe, tudo, tudo a resposta, qualquer resposta. E você sabe que agora eu já sou uma empty nester, né? Minhas filhas já saíram, foram pra faculdade, já se formou. Isso é uma vitória também. É uma vitória, mas eu tô sozinha, sabe assim? Então eu sinto essa saudade. Isso eu fico pensando. Então aproveitem. A gente fica... A gente tem saudade. Graças a Deus, né? Tão bem, super queridas, são os amores, amo, beijos, beijos. Mas a gente sente falta. Muita. Eu não gosto nem de, tipo, agora... qualquer lugar que a gente vai, coisa, eu meio que não posso ir junto, ou para ir treinar e coisa, eu já fico agoniado, não gosto. O meu, tipo, eu falo para ela, né, deixa eu fazer a minha parte. Qual que é a minha parte? A minha parte é prover, é cuidar, é dar direção, sabe, é cuidar de vocês. Eu sou o responsável por isso, eu sou o homem da casa, eu sou o teu marido, você é a nossa direção, a nossa luz, o nosso caminho. Você organiza tudo, sem você não tem lar. Mas eu sou o protetor, eu sou o cuidador. Deixa eu fazer a minha parte. Não queira, né, que eu fique mais distante, ou não mais distante, mas que, tipo, às vezes, né, tudo bem eles irem ali, ou ir passear, ou ficar com a vovó, com o vovô lá no Brasil. Sim. Um pouquinho, tá tudo faz bem. Também mas né? Faz bem, mas eu fico agoniado, eu sinto falta, eu quero estar perto para poder o papai estar presente se precisar. E como foi a transição de parar? Você ainda luta, né? Mas ainda você está nesse processo meio que, acho que de transição desse entendimento desse novo júnior, né? Me fala um pouquinho desse momento que você está vivendo. É um momento, eu acho... grandioso também, assim, sabe? Eu entendo como água, assim... Vamos fazer uma pausa. Que pessoa de luz, gente. Tudo ele vê esse lado bom. Você tem muita luz, João. Obrigado. Gratidão por ter vindo aqui pro Mel Talk, que eu tô assim, arrepiada e aprendendo com cada palavra que você fala. Assim, mas eu acho que é sobre isso, né? Você vê o lado positivo das coisas. O lado negativo é só para nos ensinar, na verdade, como a gente falou antes. Eu vejo sempre assim o lado positivo. E o que eu tô vivendo é grande também. Eu me dediquei muito à minha carreira, sabe? E lutador é lutar, treinar, comer e dormir. Você não consegue fazer muitas outras coisas. O treino te esgota e é bastante importante, sabe? Então, você treina, come e dorme. E aí você acaba não se dedicando a outras situações. E hoje eu corro atrás assim, de aprender outras situações, ter outras experiências, né, no mundo do empreendedorismo, na coisa de fazer a coisa acontecer de uma outra forma, sabe?
e eu tenho, né, aproveitado muito cada momento, cada situação que tem acontecido, aprendido muito e até tido contato e experiências assim que tem me deixado muito feliz, sabe? Muito feliz, assim, porque eu falo, pô, isso aqui eu me identifico bem, eu acho que é uma coisa que eu inclusive a coisa do mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, eu não sou construtor, mas tipo, a coisa de você trabalhar com as propriedades, não só para você tirar um benefício dela, né, colocá-las para trabalhar para você, mas como benefício fiscal também, é uma coisa assim que quando você consegue usar o sistema a teu favor, coisas que eu não fiz no passado. Eu pagava muito imposto. Teve momentos que eu paguei uma fortuna de imposto, né? Quando fui campeão e coisas depois também. E hoje, que eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, eu deixava tudo na mão dos outros. Isso é um problema, Mel. Você não pode delegar tudo, deixar na mão dos outros, para os outros fazerem. Você tem o teu advogado, o teu contador, eles se viram. Não. Você tem que ter uma noção. Você tem que ter noção. E saber onde você quer chegar. E saber o que cobrar. Saber o que não, mas eu quero isso. Eu quero que você faça isso. Por que a gente não vai por aqui? Tanto que essa foi uma conversa que eu tive com o meu antigo contador. Eu falei, né, ele era da Califórnia. Aí eu falei, eu tinha lido aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, sabe? É sensacional, um livro sensacional, que é bastante conhecido já. Sim. Algumas pessoas até falam, né, de uma forma mais normal dele assim, mas é um livro sensacional. E aí lá eu aprendi, eu recebia... Eu tinha uma LLC, então eu pagava também self-employment, tipo, que é mais 15% em cima do imposto que você já paga, porque você tem uma Limited Liability Company. E aí eu falei, eu li o livro e falei, por que eu tô pagando isso? Não, por que eu não tenho uma S-Corp? Porque na S-Corp você consegue deduzir muito mais coisas, você retém e você paga um salário para você. Aprendizado não, sabe? É um tributário. Você vai pagar. Não, isso é coisas que me deixam assim doido. Eu fico muito empolgado com esse tipo de situação. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi lá atrás. E aí eu falei, por que a gente não tem uma S-Corp, não sei o que lá? Não ia salvar muito mais imposto, a gente podia ter várias outras formas de deduzir, né, imposto de renda e tudo mais. É verdade. Derek, nós trabalhamos há 10 anos juntos. Você nunca me abriu os olhos para isso? Eu paguei fortunas de imposto, você nunca me falou. Você nunca perguntou. Meu Deus do céu. Eu falei, eu te contratei para você me... É isso, mas é isso, tipo, isso é uma coisa certa. A gente tem que contratar os profissionais e as pessoas para que eles nos digam o que fazer. Eles são os especialistas, né? Não é verdade? Mas a gente tem que saber fazer as perguntas, né? As perguntas certas. E você tem que saber cobrar. Se você não souber cobrar, mesmo os melhores na área determinada não vão saber, ou talvez não vão querer entregar o melhor. Porque não é nem querer. Comodismo, não vou se esforçar. Zona de conforto. Não vou se esforçar para entregar o melhor, porque é mais fácil entregar o fácil. Entendeu? Mais fácil entregar o fácil. Então eu percebi isso há muito tempo atrás. E aí eu comecei essa busca assim, por resolver as coisas. Eu abandonei o meu contador antigo, obviamente. Peguei um novo. Isso. Tem um momento aqui no Mel Talk também que eu peço pro meu guest se olhar no espelho e mandar uma mensagem dele para ele mesmo. Você topa? Tá, claro. Então tá bom. No espelho, vamos ver. Vamos lá. Fala, campeão, tudo bom? Todas aquelas ideias, todas aquelas intenções que você tinha deram certo. Eu estou vivendo tudo isso que você planejou, que você cuidou, que você se dedicou a fazer acontecer de uma forma legal, deram certo. A coisa está andando de uma forma legal e os aprendizados foram muitos. Teve muito tranco e barranco, mas a direção que você seguiu foi uma direção alinhada com os seus princípios, com os seus valores, e tudo correu bem. Seus filhos estão ótimos, bem direcionados por você, pela tua esposa, e assim, parabéns pelo caminho. Vamos com tudo. Júnior, infelizmente nosso tempo está se acabando aqui. Qual é a mensagem que você deixa para quem está nos vindo, nos ouvindo? Eu acho que assim, já deixou várias mensagens, né? Acho que ao longo aí da nossa conversa, mas tem uma assim que você deixaria mais eu acho que
Eu acho que eu volto àquilo lá, aquele papelzinho que eu achei lá na academia. A vitória só chega quando se perde o medo da derrota. Não tema. Jesus nos disse isso. Não temas, não tenha medo, não vai, acredita, né? Tenta, faz a coisa acontecer. E se não acontecer, você vai aprender que daquela forma não dá certo. Pode tentar de uma outra forma. Então eu acho que é isso, a vitória só chega quando se perde o medo da derrota. Valorizar o que é bom, o que é positivo, o resto é aprendizado. Então, espero que vocês tenham amado esse bate-papo como eu amei, vários aprendizados, vários insights e espero vocês no próximo Mel Talk. Gratidão.